Eu gostaria de compartilhar contigo, nessa noite, sobre fica esperto. Eu escutei muito essa palavra de algumas pessoas, às vezes dos meus irmãos mais velhos, às vezes de alguém que exercia uma certa liderança sobre minha vida. Ele falava, fica esperto. E essa é uma expressão que às vezes nós usamos quando você vê que alguém está viajando, está igual Alice no País das Maravilhas. Então geralmente nós falamos, rapaz, fica esperto. Então fica esperto com os malas, fique esperto com esse negócio que está acontecendo aí, fica esperto com aquilo. Sempre, muitas vezes o pai fala para o filho, para a filha, olha, fica esperto. Você vai lá, mas fica esperto. Eu quero compartilhar um pouco contigo a respeito disso. Fica esperto. Por quê? Porque, geralmente, o apóstolo Paulo, ele diz que no mundo existem muitas vozes que falam, e nenhuma delas é sem sentido. Existem muitas vozes que falam, e nenhuma delas sem sentido. Então, vai ter hora que talvez é a sua própria consciência falando com você a respeito de uma situação. Vai ter horas que, se você tiver sensibilidade, o próprio Deus vai falar com você. Mas vai ter hora que o maligno também vai soprar no nosso ouvido. E geralmente, quando nós não temos esse discernimento, nós podemos fazer coisas erradas, tomar decisões erradas, e nós temos que ter sensibilidade, discernimento, entendimento, para saber qual voz está falando conosco. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, está escrito assim, ó. Só anote que nós vamos falar muitos textos bíblicos, e possivelmente você não vai dar conta de abrir todos, mas anote aí para depois você conferir. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós tomamos a Tua palavra como verdade, como vida no nosso espírito. E pedimos nessa noite espírito de sabedoria e de revelação, no entendimento pleno e completo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O Ebson está reverberando um pouco. Então Pedro está dizendo aqui, olha, sede sóbrio e vigiai. Vigiai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor. Ele diz, bramando como leão. Obrigado, Deus. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus, quando ele está no Getsemane e está pronto a morrer, ele chega para os discípulos e diz assim, olha, vigiai e orai. Ele não disse para os discípulos, orai e vigiai. Ele falou, vigiai e orai. Todas as vezes que você vê na Bíblia, a ordem que são colocadas as coisas, é porque tem uma ordem de valor e de importância. Jesus está no momento crucial do seu ministério, e ele não ensina os discípulos a fazer nada, a ressuscitar mortos, nada. Ele diz primeiro para os discípulos, vocês precisam aprender a vigiar. E existem muitas razões pelas quais nós temos que vigiar. Primeiro, ele vai dizer para os discípulos, vocês precisam vigiar e orar, para que vocês não entrem em tentação, porque o seu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele vai dizer outra hora que nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos a hora que o Filho do Homem há de voltar. Então, a qualquer hora do dia e da noite, a trombeta pode soar, a igreja ser arrebatada. Mas ele também diz que nós devemos vigiar, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Preste atenção, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e esses anjos os livra do mal. E Pedro está dizendo que Satanás ele anda ao derredor, não é ao redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor a Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, ele fica bramando como um leão.
A Bíblia não diz que ele é o leão, porque só existe um leão, que é o leão da tribo de Judá. Mas ele está bramando como leão. Para quê? Buscando a quem possa tragar. Então, nos últimos dias, muitas coisas têm surgido, principalmente no que diz respeito. Hoje nós ficamos informados de tudo nas redes sociais. Eu vi algumas semanas atrás, uma semana de tragédia, e eu não estou falando nem dessa pandemia. As pessoas baixaram muita guarda, muita gente está sendo contaminada, mas eu vi, por exemplo, um jovem, uma adolescente, se eu não me engano, de 15 anos de idade, filha de uma cantora, que fez uma brincadeira na internet, e as pessoas caíram em cima dele, e o menino não aguentou a pressão e tirou a própria vida. Depois, no mesmo dia, em outro lugar, uma mãe pegou a companheira dela e matou o filho. Depois eu vi em outro estado, um filho que foi lá e matou o pai, matou a mãe a facada, o pai correu para o banheiro e ele também matou o pai, um médico, no Espírito Santo. Eu vi em São Paulo também, na rede social, tudo isso numa semana. Um pai chega em casa e o filho tinha convidado os amigos, estava fazendo uma festa, e então começa a discutir com o pai, e o pai, para se defender, matou ele, parece, com a chave de fenda, matou o próprio filho. E tantas outras coisas que apareceram de notícias ruins. Então, muitas vezes, sabe, você ouviu falar, e até hoje tem, agora parar um pouco de falar a respeito disso, de jogos virtuais. Há algum tempo atrás, talvez há 1 ano, 2 anos atrás, tinha um jogo chamado Baleia Azul, que tirou a vida de muitos jovens no mundo inteiro. Então você pega muitos jogos na internet, você pega muitos grupos, aqui na região noroeste, uma psicóloga falou conosco que existia um grupo de adolescentes que estavam combinadas, que elas iam cometer um suicídio coletivo em determinada hora do dia. Todas elas iam cometer o suicídio. Você escuta notícias aí, tanto via rede social, como através de conhecidos, de jovens e adultos e adolescentes e crianças que estão se mutilando, estão se cortando. Começa a cortar tudo, se cortam toda. E aí você pergunta, a maioria das pessoas pergunta, o que leva um filho a matar o pai? O que leva uma mãe, ela pegar o próprio filho, deixar trancado dentro de um cubículo, fazer a criança beber água, comer fezes e depois matar a criança? O que leva um adolescente a se automutilar? O que leva uma mãe de família, em total desespero, querer tirar a própria vida? O que leva um comerciante desesperado, porque a empresa quebrou, a pular de cima de um edifício, como nós já escutamos? Só tem uma resposta, irmãos: o diabo. O nosso adversário, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Escute, ele vai tentar de todas as formas destruir a minha vida e a sua vida. Ele vai tentar perturbar a nossa família, ele vai tentar destruir os nossos relacionamentos, ele vai tentar bagunçar a nossa vida. Nós somos alvo dele desde o Éden. O ser humano é alvo do inimigo de Deus, é alvo de Satanás. E deixa eu dizer algo para você, é preciso ensinar sobre isso. Um dia, uma mãe chegou para o pastor e disse: pastor, eu não entendo, meu filho foi criado dentro da igreja. Meu filho, quando era criança, eu já levava ele, assistia a escola dominical, ele participava de tudo. Como é que ele entra no mundo das drogas e fica totalmente contrário à palavra de Deus? Eu ensinei tudo sobre Deus para ele. E aquele pastor disse: olha, você fez muito bem de falar tudo sobre Deus,
Mas você precisava também falar para ele que ele tem um inimigo, o diabo. E que ele vai tentar perturbar ele. Preste atenção. Nós temos, muitas vezes, tentado lidar com problemas e situações, achando que são coisas normais da vida. E eu não quero que você veja demônio onde não existe. Mas você também não pode deixar de ver onde existe. Existem coisas que são naturais. E as coisas que são naturais precisam ser resolvidas de maneira natural. Se existe uma enfermidade que é um problema de saúde, você procura um médico. Se há um problema emocional, procura um psicólogo. Mas existem problemas que você não vai resolver num consultório de psicólogo, você não vai resolver com medicamento, você não vai resolver, porque é um problema espiritual. E você tem que entender quem está por detrás, quem está agindo, quem está promovendo a bagunça que está acontecendo na sua vida, na sua família, na sua saúde, nos seus negócios, aonde quer que seja. Então, ele anda em derredor. Só que ele anda em derredor travestido de diversas formas, procurando alguém para tragar. E o apóstolo Pedro, ele está nos alertando, dizendo que aqui nesse caso, ele está bramando como um leão. Agora, de que forma que ele tem se manifestado contra a sua vida? O apóstolo Pedro está dizendo, olha, aqui ele tem bramado como um leão. Mas como é que ele está bramando no seu dia a dia? Na sua casa, na nossa família. Em muitos filmes, em muitas obras de arte, tirando esse seriado aí, Lúcifer. Então o retrato que geralmente mostra é um homem com chifres, com tridente, com um rabão grande, com olhos vermelhos, com um olhar feroz, demoníaco, usando uma capa preta ou uma capa vermelha. Essa é a visão. Eu lembro de uma história de um homem que numa cidade, ele ia para uma festa fantasia. E ele resolveu ir fantasiado do diabo. Ele foi, vestiu, se pintou todinho de vermelho, botou a capa, um tridente e o chifre. E quando ele desceu do ônibus, estava chovendo. E o primeiro lugar que ele achou foi a marquise de uma igreja. E ele foi e entrou embaixo. E o pastor estava pregando e zangado e falando. E de repente, quando o pastor olha para o fundo, o cara está desse jeito assim, lá atrás, ó. Irmãos, uma igreja pequena, esse pastor assustou, e ele passou numa janela, numa veneziana, que não cabia nem um menino. Aí quando a igreja olhou, falou assim, o pastor correu, o que foi que aconteceu? Aí todo mundo olhou para trás, quando viu o carão desse jeito assim, ó. O mesmo buraco que passou, o pastor passou as ovelhas tudinha. Ficou só uma guerreira, uma senhora, uma velhinha. Tinha problema de artrite, artrose, tudo que você pode imaginar no mundo, ela ficou quietinha. E o suposto capeta não sabia o que estava acontecendo, e ele foi lá perguntar para a mulher o que estava acontecendo. E ela só escutou, toc, 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 toc. E ele chegou, deu uma fungada no cangote da senhorinha e falou assim, quando foi falar, a senhorinha só apontou o dedo e falou assim, presta atenção, seu diabo. Eu não acredito em tudo que fala a seu respeito aqui não, viu? Eu acho que você não é tão ruim desse jeito não. Mas muitas vezes as pessoas estão achando que o inimigo ele vai aparecer dessa forma. Escute, se ele aparecesse dessa forma, a maioria das pessoas rejeitariam toda e qualquer proposta dele. Imagina um jovem que está na igreja orando, se consagrando, e de repente pode aparecer na frente dele nua a Miss Mundo, a Miss Universo, que ele vai sair fora. Mas às vezes ele não tem a mesma atenção. Às vezes ele pega a namorada e leva para o quarto. Escute. Um crente ele não sai de uma igreja e vai para uma encruzilhada fazer um despacho. Mas existem aqueles que saem de um culto e vai para um motel com a namorada. Eu falo para você sem medo nenhum de errar. Na mesma proporção ou maior,
Existem mais pessoas amarradas por espíritos demoníacos, ligado à perversão sexual, do que ligado a práticas ocultistas. E eu te falo com conhecimento de causa. Então, ele é enganador, e ele nunca vai mostrar a verdadeira face dele. Porque se ele aparecesse da forma como a cultura pinta ele, seria muito fácil identificá-lo. É por isso que nós temos que ter muito discernimento em Deus, para saber a forma como ele se apresenta. A Bíblia chega a dizer, Paulo chega a dizer, que ele pode se transformar em um anjo de luz. Exatamente para quê? Para enganar. Ele sempre vai se mostrar com uma aparência atrativa e sedutora. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, olha, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, 14, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, nós precisamos identificar a sua linha de ação, e as artimanhas que ele usa para se disfarçar. Então, eu não sei, mas ele tem atingido, a sua vida se tem atingido, disfarçado do quê? Você está dando muito estouro, não sei se é grave, na hora que eu falo ele está dando uma... Então ele tem atingido você disfarçado do quê? Pense um pouco em tudo o que tem acontecido na sua vida nos últimos dias, nas últimas semanas, nesses últimos 2 anos, e na sua família. O que tem acontecido? Está tudo bem? Está tudo caminhando às mil maravilhas? Existem coisas que são normais do dia a dia, da labuta do dia a dia. Agora preste atenção. Existem coisas, irmãos, que é muito escancarado, que é a ação do diabo perturbando. E muitas vezes ele fica comendo pela beirada. Às vezes ele não vem de maneira frontal. Não. Ele vai fazendo aos poucos. Ele vai destruindo aos pouquinhos. A Bíblia diz que, em João 10, diz que o ladrão ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Então, existe alguma área da sua vida que você tem percebido que o inimigo tem roubado? Você consegue perceber que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, existe alguma área da sua vida que o diabo ele tem matado, que ele tem destruído? Ele rouba, ele mata e ele destrói. Às vezes a saúde, às vezes o casamento, às vezes a vida ministerial. A pessoa está achando que está tudo bem, mas o diabo está lá matando, está amarrando, ele está prendendo. Ele sabe do potencial que tem, presta atenção. Tanto o céu como o inferno sabe do chamado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ele vai se opor para que você... O diabo sabe que ele não pode tocar na salvação de um crente. Então ele vai fazer com que ele tenha uma vida miseravelmente salva. Ele vai fazer de tudo para que ele seja uma pessoa infrutífera. Para que ele seja uma pessoa que não diga, como Paulo disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Como Jesus falou, Pai, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ou como Lucas diz em Atos, porque Davi cumpriu com todo o propósito de Deus na sua geração. Então, quantas pessoas que estão dentro das igrejas são sinceras, são honestas, são ofertantes, são dizimistas, elas ceiam, mas estão com a vida totalmente amarrada, presa, embaraçada. E ela vive dizendo, e os outros dizem, não, isso é provação, vá para o quinto dos infernos com isso. Enquanto não houver uma revolta no seu espírito, enquanto não houver uma indignação no seu coração, contra aquilo que está ruim, contra aquilo que está errado, você vai continuar tendo uma vida de derrota, uma vida de fracasso, e sorrindo e batendo palma e louvando. Não é essa vida que Deus tem para nós, porque no mesmo texto em João 10, que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ele diz, mas Jesus veio para dar o quê? Vida. E ele completa dizendo, e vida abundante. Talvez nós temos vida, mas nós precisamos entrar agora na abundância de Deus.
Chega de viver só vendo o suprimento de Deus, o socorro de Deus. Ai, meu Deus do céu, na última hora, ufa, o Senhor me ajudou. Ai, meu Deus, não, não, não. Ele disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então você vai saber se é a voz do diabo ou se é a voz de Deus. A voz de Deus, ela vem para dar vida, e vida abundante. A voz do diabo, o disfarce do diabo é exatamente para roubar, para matar e para destruir. Tudo aquilo que rouba, mata e destrói não é obra de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus, preste atenção. Qualquer pessoa, qualquer coisa que nos afasta de Deus, não é obra de Deus. Um dos principais mandamentos da palavra, e onde o diabo tentou Jesus, foi quando ele diz, olha, todos os reinos deste mundo me foram entregues, e eu te dou, se você se prostrar e me adorar. E Jesus diz, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Adoração não é somente imagem. Adoração não é somente um pedaço de pau, um pedaço de madeira, não é um montoado de massa de cimento ou de gesso. Não, não, não. Ídolo é toda pessoa, é toda coisa, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos estar atentos exatamente para isso. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Erga sua mão para o céu e diga, eu recebo a vida abundante que Jesus tem para mim e tem para minha casa, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Diga assim, está amarrado. Mas se você fosse o diabo, conhecendo você como você conhece, qual é a área da sua vida que você atacaria? Qual é a área? Você ia atacar onde? No seu temperamento? Não, eu vou dar uma cutucada nele, porque é igual o Bolsonaro. Ele falou alguma coisa, ele dá no pescoço. Não, 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 eu vou atacar com enfermidade nos filhos, porque eu desestabilizo a família todinha. Não, 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 eu sei. Eu vou atacar no dinheiro, na vida financeira, porque é só dar uma amarradinha ali, que agora, meu amigo, ele acaba com tudo. Não, 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 não. Eu vou tocar ele, eu vou botar um rabo de saia para ele, eu vou botar um rabo de saia para ela, porque aí a mulher descobre, aí o marido descobre, aí acaba o casamento, aí destrói os filhos, aí acaba o ministério, aí arrebenta com tudo. Não, 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 não. Eu vou... Qual é a área? Qual é a área? É muito fácil de você descobrir aonde ele está te atacando. Porque ele conhece. Ele conhece. Ele está aí, ao derredor. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar para repousar. E não encontrando, então ele retorna para ver como é que estava a antiga casa que ele saiu. Então, ele anda por aí. Tem muitas pessoas que estão passando por processo de libertação nesse exato momento. Tem muitos espíritos malignos sendo liberados de encruzilhadas, de centros espiritualistas em tantos lugares. E eles estão rodando por aí, procurando um lugar que ele possa tragar. Um lugar que ele possa pousar e bagunçar. Então, preste bem atenção no que você está enfrentando. O que é que tem te distraído do propósito de Deus na sua vida? Você não tem mais tempo para Deus? Não. Você não tem mais tempo para orar? Você não tem mais tempo para cultuar? Nós não temos mais tempo para ler a Bíblia? Nós não temos mais tempo para os nossos filhos porque nós estamos trabalhando demais. Nós não temos mais tempo para o nosso cônjuge porque nós estamos muito ansiosos, nós estamos muito cheios de coisa. Não, ei, para. E começa a perceber o que você tem enfrentado. Esse excesso de ansiedade, esse excesso de distração, de coisas tirando o foco, coisas que estão te afastando de Deus, estão te afastando de quem você ama, e você de repente está se tornando alguém isolado. Ao invés de você construir pontes, você está construindo paredes, muros estão sendo levantados, e você está sendo uma presa fácil para o leão que está bramando, buscando a quem ele possa tragar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, presta atenção o que diz esse texto. Ele diz assim, olha,
Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Paulo diz, assim também seja corrompida a vossa mente, e você se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Olha o que Paulo está alertando, irmãos. Paulo está dizendo, olha, eu tenho muito receio, que assim como a serpente, assim como o diabo enganou Eva lá no Éden, eu temo que ele com a sua astúcia, com a sua sutileza, com a sua malignidade, ele também corrompa a sua mente, e você se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Então, qual a maneira mais comum que o diabo ataca os filhos de Deus? Eu não estou falando de quem não serve a Deus, eu estou falando dos filhos de Deus. Qual é a maneira mais comum que o diabo ataca os filhos de Deus? Enganando e mentindo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, na parte C diz, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, como é que o inimigo ele tem atacado os servos de Deus? É exatamente enganando e mentindo. Mas como é que o diabo engana? Presta atenção. O diabo ele é um espírito. Isso significa que ele é como um vento, ele é como um sopro. E Satanás ele engana as pessoas exatamente soprando nos ouvidos dela, exatamente daquele jeito ali, ó. Ele sopra no ouvido das pessoas. Ele sopra no ouvido, as palavras entram para a mente, surge uma ideia e surge um pensamento. Quando você conversa com pessoas que escaparam de uma tentativa de homicídio, elas vão dizer, eu escutei uma voz que dizia para mim, pula. Irmãos, eu já atendi tantas pessoas que disseram, pastor, eu estava lá no prédio, eu estava limpando, e de repente eu escutei alguém dizendo assim, ó, pula daí, pula daí. Eu já escutei pessoas dizendo para mim, falou, pastor, eu estava dirigindo, e de repente eu escutei uma voz falando para mim, e parecia, presta atenção, o diabo fala na primeira pessoa, como se fosse você mesmo que estivesse falando. Ele diz, vai lá, dá um tiro no ouvido. Algumas pessoas já disseram, pastor, eu estava na BR, e eu escutei uma voz dizendo assim, entra debaixo dessa carreta, entra debaixo, bate de frente. Muitas, irmãos, eu poderia falar para você de dezenas e dezenas de pessoas que escaparam e disseram, eu ouvi uma voz que me impulsionava. Eu e minha esposa, nós atendemos uma pessoa que hoje é uma mulher casada, mas quando ela era criança, ela disse para nós que várias vezes ela foi na varanda, e ela disse que a boneca dela falava para ela, pula daí de cima, pula daí de cima. A boneca falava para ela. Nós sabemos que não era a boneca, era o diabo que fazia isso, irmãos. Quantas pessoas que tomaram remédio e depois disseram, eu escutei uma voz mandando eu tomar o remédio, que eu ia resolver essa situação. Então nós precisamos entender, porque o diabo, ele fica ali, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Ele fala como se estivesse conversando com você. Ele sopra sempre na primeira pessoa. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, diz assim, olha. Para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, porque nós não lhes desconhecemos os desígnios. Olha o que Paulo está dizendo. Nós precisamos conhecer quais são os desígnios do inimigo, porque se nós não conhecermos quais são os seus desígnios, ele vai alcançar vantagens sobre nós. Eu vejo pessoas que já falaram para mim, não, eu gosto é de adorar, eu gosto é de buscar a Deus, aleluia, eu gosto é de chapação. E eu também gosto demais, irmãos. Mas o primeiro princípio de qualquer guerra é conhecer o adversário. E desde o Éden, ele age do mesmo jeito. A forma como ele tentou Eva, foi a mesma forma como lá no monte ele tentou Jesus. As três formas: concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. Ele tentou com comida, ele mostrou que era muito bom e depois falou que era muito boa para ter entendimento. E que se ela comesse a fruta, ela seria igual a Deus. As três propostas que foram feitas para Jesus. E quando chega na carta de João, ele vai dizer a mesma coisa. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele fala sobre a concupiscência.
mas trazendo para os nossos dias desejo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus. Então, é muito importante nós entendermos isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, o que nós podemos fazer diante desses ataques cada vez mais crescente e mais fulminante? Nós precisamos aprender, nós devemos conhecer e combater todas essas estratégias do inimigo, que tem como único e principal objetivo destruir a nossa vida, destruir a nossa família, porque ele vem para roubar, para matar e para destruir. Então, quando nós aprendemos a guerrear, nós vamos então vencer as influências malignas das nossas vidas e nas nossas famílias. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então preste atenção, posicionalmente, foi nos dado toda a autoridade e todo o poder sobre toda a obra do diabo. Então nós precisamos agora experimentar, nós precisamos agora colocar em prática, e nós temos agora que declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Presta atenção, diante de Deus nós nos rendemos, nós nos humilhamos, nós choramos, mas diante do inferno nós damos ordem, nós proclamamos, nós liberamos decreto. Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Nós precisamos liberar aquilo que já foi dado a nós em Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando eu estou aqui na terra sem Jesus, eu olho para cima e eu vejo os céus. Primeiro os céus, que é onde os pássaros andam. Mas existe um segundo os céus, que é onde ficam os principados e as potestades nas regiões celestiais. Mas o apóstolo Paulo diz: eu conheci um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céus. Então a Bíblia fala sobre o primeiro, segundo e terceiro céus. Primeiros céus é esse aqui que nós visualizamos. O segundo é onde os demônios ficam rodeando. E o terceiro céus é onde Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quando nós aceitamos a Jesus, posicionalmente nós também somos colocados nos terceiros céus, e nós não guerreamos a partir da terra, nós guerreamos a partir da nossa posição em Cristo Jesus, e nós liberamos decretos e ordens da autoridade que foi dada na grande comissão. Ele diz: em meu nome curarão enfermos, falarão novas línguas e expulsarão demônios. Tem nenhum amém? Então escute, nós precisamos liberar essas ordens que estão na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer e combater. Olha, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4 e 5 diz assim, olha: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção. Ele diz, olha, desatando nós, e ele fala sofisma. Você sabe o que é um sofisma? Sofisma é um argumento convincente. É quando o inimigo sopra no ouvido, fazendo parecer que realmente é tudo aquilo. Ele sopra no ouvido de alguém e diz: olha, você precisa tirar a sua própria vida, porque essa é a única forma de você solucionar todos os seus problemas. E a pessoa então vai e tenta tirar a própria vida. Porque o diabo começa a achar que a única maneira dela dar paz para a família, dela resolver os problemas, é se ela tirar a própria vida. Agora, quem tirou a sua própria vida, se pudesse voltar, veria o estrago horrível que fez na vida dos seus familiares, de pessoas que ela tanto amava, mas que tentou punir de uma forma que, com certeza, se ela pudesse voltar, ela não faria novamente. Então, Paulo está dizendo que as nossas armas não são carnais, são o quê? Espirituais. Diga: minha arma é espiritual, é em nome de Jesus.
Preste atenção, o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Jesus tem autoridade nos céus, tem autoridade na terra, e Ele transferiu essa autoridade para a igreja. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, não importa o seu nível de conhecimento, a quantidade de tempo que você frequenta a igreja, você recebeu a autoridade, e você pode exercer essa autoridade em nome de Jesus. Então o inimigo ele vem disfarçado, quando ele quer armar um laço. Irmãos, quantas pessoas que se envolvem em tantas coisas que são malignas, sem saberem. Imagine lá fora, alguém que não conhece a Jesus. Ela passa num lugar e está escrito, fora da caridade não há salvação. Aí ela fala, opa, isso aqui deve ser coisa de Deus. Aí tem gente que fala, não, toda oração é boa. Não. Nem toda oração é boa. Não, mas lá é bom, porque lá lê a Bíblia. Não. Tem muitos lugares aí que eles fazem coisas feias, com o Salmo 91 aberto lá, e eles vão falar um bocado de coisa. Não. A maioria das seitas, elas usam textos da Bíblia para poder reforçar a sua doutrina demoníaca. Quantas pessoas que sem saberem entram. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o gospel hoje. Existe aí tudo gospel. Existe cachaça gospel, existe maconha gospel, existe motel gospel, gozo eterno. Existe tudo que você pode imaginar, tem aí. Está cheio do gospel aí entrando. Então eu tenho que ter cuidado. Escute, eu já atendi vários adolescentes que fizeram pactos demoníacos através de jogos de videogame. Aí ele entra lá, aí diz, olha, para você passar de fase, você tem que entregar sua alma para o diabo. Ah, ele acha que é só uma brincadeirinha, ele vai lá e clica. Ah, não, agora você tem que matar o seu professor. Ah, você tem que matar seu pai, você tem que matar sua mãe. Aí aquilo sai do virtual e vai para a vida. Aí você vai ver quantos jovens que entram dentro de escola nos Estados Unidos, no Brasil, e começam a metralhar e matar um bocado de gente. Você começa a ver. Por quê? Porque estão fazendo pacto com forças demoníacas. É o diabo disfarçado, irmãos. Agora, qual é o ponto que o inimigo usa? É a falta de conhecimento, a falta de entendimento das pessoas em relação à palavra de Deus. Porque quando a pessoa não tem entendimento, quando ela não tem conhecimento da palavra, então o diabo consegue algo que dê a ele legalidade para agir na vida da pessoa. Por isso, preste atenção, você precisa conhecer a palavra. Leia a palavra. Oséias 4,6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mateus capítulo 22, verso 29, o Senhor Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele completa esse raciocínio em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, quando ele diz, nos quais o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Irmãos, olha, a nossa cultura, ela está impregnada de herança espiritual maligna. E quem não conhece Jesus, ela entra em umas coisas aí que só depois ela vai descobrir que isso foi um laço para a vida dela. Quantas mães que quando o filho adoece, ela vai lá para alguém dar um passe nela, para dar um saravá nela, para poder tirar o quebrante. A criança nasce e vai lá e já coloca uma fita vermelha na canela, coloca uma fita vermelha lá no punhozinho da criança. Por quê? Porque aquilo é uma simpatia. A criança está doente, leva ela lá para uma benzedeira, para tomar um passe, ou então para fazer qualquer simpatia. Quantas vezes eu já ouvi de quando criança é recém-nascida, os pais pegam joias de ouro, joias de prata, e vai dar o primeiro banho da criança exatamente dentro daquela banheira, para que quando ele crescer, ele se torne alguém produtivo, alguém bem-sucedido na vida. Quantas pessoas que sem conhecer Jesus, e até mesmo quem conhece a Jesus, ela pega o primeiro dentinho que caiu do bebê, aí ela guarda o dentinho, ou então ela pega o dentinho e faz um cordãozinho de ouro, ou faz uma pulseirinha, e isso é mandinga, isso é simpatia. Isso pode ser um pacto errado com as trevas. Quantas pessoas que enterram o umbigo, não pega o umbigo e coloca em cima da casa. Por que você faz? Porque minha mãe fazia, porque minha avó fazia, porque minha bisavó fazia. Aí tem uns que são mais espiritual, ele pegou o umbigo do neném e colocou dentro da Bíblia. Nós estávamos fazendo um seminário em Serra, no Espírito Santo. Eu estava ministrando uma palavra de libertação e falei a respeito disso. E o pastor, um dos pastores da igreja me procurou depois e falou, pastor,
desde que eu sou criança, eu tenho pesadelos horríveis com a terra que eu morei com a minha família. E a minha mãe disse para mim que lá ela enterrou o umbigo de todos os filhos. E agora, quando o senhor falou a respeito disso, Deus me levou exatamente nesse lugar. E nós oramos com aquele pastor, e Deus tirou isso do coração dele. Quantas vezes pessoas que, sem ter conhecimento da palavra, faz consagração dos filhos a entidades malignas, a santos. Quantas coisas que nós vemos, querido, por aí. Pessoas que o filho adoeceu, aí ela vai no vizinho ou na vizinha, e a vizinha passa para ela um remédio que ela aprendeu lá no terreiro, ou então pega uma garrafada com fundo ocultista e dá para a pessoa tomar. E depois a pessoa cresce, se torna um adolescente, se torna um jovem adulto, e não sabe por que ela tem, sabe, uma enfermidade no estômago, que ela vai no médico, e o médico não descobre a causa, e aparece doença e ela não sabe, e ela começa a desenvolver uma série de enfermidades. Talvez, pode estar ligado a garrafadas de fundo ocultista. Ah não, pastor, mas a minha mãe é crente, ela faz garrafada. Eu estou falando garrafada de fundo ocultista. E geralmente, irmãos, eu não sei agora, né? Eu preciso me atualizar, porque tem tanta coisa, mas antigamente, quando eu era menino, há poucos dias atrás, eu lembro que a mãe ia colocar o menino para dormir. E ela cantava assim, ó: dorme, bebê, que a cuca vem o quê? Pegar. A cuca geralmente é um jacaré, é um leviatã, é um demônio. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça e mamãe foi trabalhar. Em outras palavras, tu vai te lascar hoje à noite. Aí no outro dia é o pai. Aí o pai, o Brutus, pega o menino e começa a cantar o quê? Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Boi da cara preta é um Exu chamado Beuzebu. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Imagina um pai e uma mãe declarando isso. Irmãos, palavra é semente. Palavra liberada é semente plantada. Quantas vezes que dentro de casa foi ensinado aquela musiquinha, e pode ser que alguém vá ver isso no YouTube e falar: esse pastor está falando baboseira. Eu estou te falando de pessoas que nós ajudamos. Famílias que foram destruídas e disseram: pastor, eu escutei o tempo todo lá na minha casa cantando ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Porque o anel que tu me deste era vidro e se quebrou. Ninguém que é casado tem anel de vidro, irmãos. E a pessoa fica profetizando, porque o amor, porque o anel que tu me deste, era vida e se quebrou. E o amor que tu me tinhas era o quê? Era pouco e se acabou. Aí você vê, não entende por que em tantas casas vivia debaixo de briga e porrada, mas vivia cantando. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Ou seja, era só porrada. E você começa a ver, a Bíblia diz em Efésios 4:27, a Bíblia diz assim, olha: não deis lugar ao diabo. Todas essas coisas, mesmo que inconscientemente, formatam uma ligação com as trevas. Não deis lugar ao diabo. Tem um texto muito forte, você pode anotar aí, está em Eclesiastes capítulo 10, verso 8. A Bíblia diz assim, olha. Eclesiastes 10, 8 diz assim: quem cava uma cova, cairá nela. E quem rompe um muro, uma serpente o morderá. Quem cava uma cova, cairá nela. E quem rompe um muro, uma serpente o morderá. Eclesiastes capítulo 10, verso 8. Todas as pessoas são cercadas por um muro de proteção. Todo ser humano, ele possui uma proteção natural dada por Deus, de forma que os demônios não podem entrar. E uma abertura nesse muro protetor, através do pecado, precisa ser feita para que os demônios possam entrar em uma pessoa e habitar no seu corpo. É essa abertura que o texto acima se refere quando diz: quem rompe um muro. Quem rompe um muro, uma serpente. Presta atenção. Na Bíblia, serpentes e escorpiões é uma tipologia de demônios. Em Lucas capítulo 10, verso 19, Jesus diz:
eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Então, o que acontece? O pecado, ele abre uma brecha na parede protetora, e muitas vezes ele vai permitir que o demônio de fato entre na vida da pessoa que cometeu o pecado. E nós chamamos isso na Bíblia de brecha. A pessoa vai adquirindo cadeias e prisões na vida dela, mesmo que de maneira inconsciente. Imagine o seguinte, querido. Tem um muro, uma criança. Por que o diabo ataca tanto criança? Preste atenção. Eu não vou aqui falar para você a quantidade de porcentagem, mas é muito mais do que você pode imaginar. Mas a maioria esmagadora das crianças sofrem algum tipo de abuso, inclusive sexual. Porque o que o inimigo quer é exatamente romper essa parede de proteção. Porque quem rompe o muro, uma serpente o morderá. Uma criança que é abusada sexualmente, ela vai se tornar futuramente ou um abusador, ou ter uma aversão ao sexo, ou então ele vai querer o sexo, ele não vai desejar o sexo oposto. Uma pessoa que é abusada sexualmente, geralmente, a maioria dos abusos acontece dentro da própria família, o que é pior ainda. Então tenha muito cuidado, você que tem filho pequeno, você que tem neto, que tem neta, se você não tem jeito, tem que deixar com alguém, seja parente, seja o que é, ensine o seu filho e a sua filha a se proteger. E bata papo aberto com ela, para você sentir e perceber, se tiver alguma mudança no comportamento, possivelmente ela está sofrendo algum tipo de abuso. E o inimigo, ele vai perseguir essa criança, na adolescência, na juventude, até se tornar um adulto. E ela vai ter essa vida dela, essa área da vida dela sexual, totalmente atrapalhada, totalmente bagunçada. Aí você pode falar para mim, não, pastor, mas a minha mãe me levou para tomar um passe, ou minha mãe me levou para fazer isso, mas ela não sabia. Irmãos, olha o que a Bíblia diz em Levítico, capítulo 5, verso 17. Diz assim, olha, e se alguma pessoa pecar e fizer contra... Olha, está chegando a hora de terminar, porque quando começa a bagunçar assim, olha o que ele diz. É bom o pastor Michel, que fica ali olhando, está longe, viu, pastor? Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, diz assim, olha, ainda que não o soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Às vezes, quando nós vamos fazer, para levar alguém a um processo de libertação, nós vamos fazer ali um mapeamento, algumas coisas são de praxe perguntar. Primeiro, questão de abuso sexual. Segunda coisa, você já se envolveu com alguma área espiritualista? Aí às vezes tem pessoa que fala assim, não, pastor, eu nunca fui num centro. Ah não, só uma vez que eu fui para acompanhar uma amiga. O texto diz, olha, alguns falam assim, não, mas eu não sabia. Ele diz, olha, contudo, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Então preste atenção. Fica esperto. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, fica esperto. Pastor, fica esperto com o quê? Com um bocado de coisa. Se eu não der conta de terminar hoje, eu termino na semana que vem. Fica esperto com um bocado de coisa. Deixa eu te dizer alguma coisa, irmãos, olha, presta atenção. Eu sei que algumas coisas que eu estou te falando aqui pode soar legalismo. Mas se tem uma coisa que eu tenho tentado não ser legalista. Mas eu estou te falando de coisas, de pessoas que nós temos ajudado constantemente ao longo da caminhada. Existem pessoas que falam, pastor, eu nunca fui numa encruzilhada, eu nunca fiz um trabalho espiritual. Uma vez um espírito maligno manifestou no adolescente e falou assim, não, ela nunca, eu falei assim, você vai sair dela. Sabe o que o demônio falou? Falou assim, eu não saio, porque é ela que me traz aqui para dentro da casa dela. E como que ela traz? Ela gosta desses filmes aí horríveis, esses filmes de terror. Preste atenção, quando alguém abre a sua casa para assistir filmes demoníacos, ela está expondo a vida dela e da família dela a espíritos malignos. Quando uma pessoa abre a sua casa, um pai de família ou uma mãe de família,
e começa a acessar pornografia dentro da sua casa, ela está chamando entidades ligadas ao espírito de imoralidade sobre ela e sobre a casa dela, inclusive sobre os filhos e sobre as filhas. Essa não é só uma questão de pornografia ligada à pessoa. Existem situações que são geracionais, que ela afeta tanto a pessoa como também a sua família. Pensamentos suicidas. Irmãos, olha, preste bem atenção, olha, fica esperto. Quando começar a vir pensamentos de suicídio, quando começar a vir aquele pensamento que você fala assim, parece que eu estou ficando louco, parece que eu vou ficar louca. Tem pessoas, presta atenção, tem pessoas que vivem dizendo, eu acho que eu estou ficando doido, eu acho que eu estou ficando doida. Esse menino vai me deixar louco, esse negócio vai me deixar louca. Irmãos, presta atenção, é uma semente que está sendo plantada, daí vai começar uma depressão, daí vai começar uma série de situações que você... Eu e a minha esposa, a pastora Rosângela, nós oramos com uma pastora, que ela tinha anos e anos e anos e anos e anos debaixo de um espírito de depressão. Exatamente. Por quê? Porque não ficou esperta. Nesse dia nós oramos, parece com 2 ou foi mais pessoas, com o mesmo espírito, de loucura, de depressão e de suicídio. Então, eu preciso ficar esperto com isso, querido. Sabe? Não, eu estou sendo tentado pelo álcool, eu estou sendo tentado pela droga. Presta atenção, qual é a voz que você está ouvindo? Não se trata somente de um baseado, não, se trata de algo muito mais sério. Isso pode ser uma porta aberta para a entrada de espírito maligno. Fica esperto, está aparecendo muita doença, está aparecendo muito, quando você abre lá a coisa lá, só o que tem é medicamento, só o que tem é remédio, seu dinheiro está indo todo embora em remédio. Ei, presta atenção, cuidado, não aceite de qualquer jeito. Pastor, o senhor está dizendo que não é para ir médico. Não dá uma de doido, não. Primeiro você vai orar. Você vai ordenar que aquela enfermidade saia, que aquele mal desapareça. Se depois de você orar, de você jejuar, de você fazer tudo, e a coisa não desaparecer, então procure. Agora tem pessoas que primeiro ela toma um caminhão de medicamento, faz tudo enquanto é exame, aí depois que o médico fala que não tem jeito, ela diz assim, agora só Deus. Nós oramos por uma pessoa. Eu não tenho tempo para contar tudo isso. Essa pessoa trabalhou conosco lá em casa. E depois de alguns anos ela foi fazer uma cirurgia, eu fui orar por ela na casa dela. E quando nós oramos, ela disse que sentiu algo queimando dentro dela. Quando ela fez a cirurgia, o médico tirou dentro dela um osso com quase 1 quilo de carne toda enrolada em cabelo. Era algo espiritual. Nós ministramos uma palavra lá na Fama sobre espírito de enfermidade. E nós mostramos a respeito disso. Nós falamos a respeito disso. Existem doenças que são naturais, mas existem coisas que são espirituais. Observe nos evangelhos que Jesus ele sempre repreendia o espírito de enfermidade e depois orava pela cura. E naquele dia, quando nós oramos, 2 pessoas, uma pastora e a esposa de um líder lá, ela estava com cirurgia marcada, com um caroço do tamanho de uma laranja no útero, e ela disse que sentiu queimando e foram instantaneamente curadas. Um dia terminou o encontro e eu estou lá na segunda-feira arrumando as coisas do encontro e passa uma irmã desse jeito assim, ó. Eu falei, está indo para onde? Eu falei, não, estou indo no ortopedista, que eu não aguento nem respirar. E eu falei, vamos orar aqui primeiro, minha irmã. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, veio um espírito demoníaco de enfermidade. Nós ordenamos a enfermidade que fosse embora, ela levantou, saiu dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, pastor, não tem mais nada. Você lembra da mulher encurvada? A Bíblia diz que tinha uma filha de Abraão que andava encurvada há não sei quantos anos. E Jesus chega e olha e diz, espírito de enfermidade, solta ele. A mulher se endireitou. Então talvez você está aceitando algumas coisas que, preste atenção, resista, porque senão as doenças vão tentar deitar em cima de você. Vida profissional, fica esperto, as portas estão se fechando, você não consegue emprego, nada que você coloca a mão prospera. Presta atenção, pode ser aí um tranca-rua, pode ser um tranca-tudo, pode ser um espírito maligno que está amarrando. Começa a orar e declarar e diga em nome de Jesus, você vai soltar. Irmãos, eu poderia te contar aqui N testemunho de pessoas que anos e anos sem conseguir um trabalho naquela profissão. Aí nós oramos com a pessoa, ela saiu de lá e arrumou um emprego com menos de meia hora. E com poucos dias ela chegou lá com a carteira assinada.
Nós oramos por pessoas aqui na igreja, que destravaram a vida financeira, que estavam debaixo de espíritos de enfermidade. Muitos que estão aqui escutando já passaram por isso e sabem o que é que eu estou falando. Fica esperto. Preste atenção. Cuidado com a pornografia. Cuidado, irmãos, olha, pode ser um disfarce maligno para destruir a sua vida e a sua família. O salmista no Salmo 101, versículo 3, ele diz assim, olha, eu não porei diante dos meus olhos coisa má, coisa imunda. Eu preciso ficar esperto, por quê? Porque senão o diabo ele vai tentar de todo jeito fazer com que eu consuma pornografia. Presta atenção, pornografia tem aumentado o consumo de maneira absurda na internet e em tudo quanto é rede social. E presta atenção no que eu vou te dizer aqui, olha, eu estou falando para você, antigamente era homem que acessava pornografia. Agora hoje as mulheres estão acessando mais pornografia do que homem. Escuta o que eu estou te dizendo, existe um apelo para pornografia. Antigamente aqui, ó, na chegada ali, vindo de umas para chegar na Vila Mutirão, no posto policial, tinha propaganda de um loteamento lá. Era uma mulher pelada, seminua. Propaganda de sapato é mulher pelada. Propaganda de roupa é homem e mulher pelada. Pega em grupo de WhatsApp hoje, ei, presta atenção. Um pesquisador norte-americano, ele afirma num livro dele, que fez uma pesquisa e ele disse, olha, uma criança hoje quando sai de casa, até ela chegar na escola, ela é mais bombardeada sexualmente do que o avô dela foi durante toda a sua vida. Crianças hoje, com poucos anos, elas estão vendo todo tipo de pornografia. E as pessoas não entendem por que os meninos não querem saber de Deus. Não entendem por que quando ficam adolescentes se afastam. Irmãos, eu já orei com criança, da mãe chegar, e lá em Santo Inês, no seminário que nós fizemos, aqui, no Parque Ateneu, em tantos lugares, de a mãe chegar e trazer criança de 4, 5 anos e falou, pastor, a minha filha, eu já levei no médico, ela masturba compulsivamente, ela não dá conta de parar. Vários pais já falaram conosco a respeito disso, querido. Preste bem atenção no que estou te dizendo. As nossas crianças são bombardeadas. Atualmente, cerca de 20% de todos os sites acessados no mundo são de conteúdo pornográfico. Você está em grupo de WhatsApp, eu tenho amigo que te manda pornografia, sai fora, isso não é para você. Eu já saí de vários grupos. Eu disse, olha, o meu celular fica em cima da mesa. A minha esposa e as minhas filhas têm a senha das minhas redes sociais. E aquilo que eu não posso ver, aquilo que elas não podem ver, eu também não posso ver. Se uma pessoa te mandar um conteúdo pornográfico uma vez, a culpa é dele. Mas se ela te mandar 2, 3 vezes, a culpa é sua. Porque você está sendo conivente. Você está aceitando. Quando você cortar, ele sabe que não pode mandar mais para você. Então, qual que é o efeito da pornografia na vida do cristão? A pornografia afasta o cristão de Deus. A pessoa, quando ela começa a consumir, ela deixa de experimentar as coisas de Deus. Ela começa a ficar fria sem perceber. Ela perde até a alegria da salvação. A pornografia cega a pessoa para as consequências dela. Ela afasta a pessoa da caminhada com Deus. Ela esfria o relacionamento com a esposa, com os filhos. Presta atenção, irmãos. Tem homens que não se acertam com a esposa, ou deixa a esposa de lado, e vice-versa. Porque brigou, porque desentendeu, ele está consumindo pornografia, ele vai se masturbar no banheiro, vai procurar mulher na rua, ao invés de se consertar com o seu cônjuge. Ele cega a pornografia, cega a pessoa para as consequências dela. A pornografia cria expectativas irrealistas. Os homens começam a achar que a mulher, sabe, irmãos, olha, nós temos atendido pessoas que a mulher dele já deu para ele 3 filhos, 4 filhos. A mulher está com 40 anos, com 50 anos. E ele começa a ver aqueles negócios tudo montado de internet. E ele começa a querer fazer com a mulher dele igual faz com puta. Sua mulher não é puta. A sua mulher não é prostituta para você querer fazer com ela aquilo que eles fazem em filme pornô. Que aquilo tudo é armação, é coisa demoníaca. Preste atenção, a pornografia tem separado muitos casais. Porque tanto o homem como a mulher criam expectativas irrealistas. Presta atenção, a pornografia nunca é o bastante. A pessoa que entra na pornografia, ela não consegue sair tão fácil, se não passar por um processo de libertação. A pornografia, ela distorce a visão bíblica
do que é o sexo. Preste atenção, querida, a pornografia torna a pessoa escrava dos seus próprios pensamentos. Nós temos atendido pessoas, ontem eu atendi uma pessoa falando a respeito disso. E ele diz, olha, a minha mente é encharcada por pornografia que eu vi quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Então, fica esperto com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está acessando. E eu poderia te dizer aqui, o tanto que a pornografia, ela traz sentimento de culpa na pessoa. A pessoa se sente totalmente culpada, porque viu aquilo. A pornografia é uma estratégia do diabo para destruir vidas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu quero orar com você, e talvez em outra oportunidade nós terminamos. Não vai dar para terminar contigo agora, a não ser que você me dê 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? Faz assim com a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. 10 minutos eu termino, pode ser? Pode? Então eu vou pular algumas coisinhas aqui. Oh, meu Deus, mas tem tanta coisa boa aqui, irmãos. Diga assim, fica esperto. Fica esperto por quê? Pergunte. Porque você pode escutar alguém falar assim, o que é que tem? Faz só uma vez. Fica esperto, por quê? Porque alguém pode dizer assim, olha, pode fazer, porque todo mundo faz. Escute, pode ser um disfarce maligno. E o disfarce maligno é isso, só pode fazer, porque todo mundo faz. Escute, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Êxodo, capítulo 23, verso 2, diz assim, não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Às vezes ele pode soprar no nosso ouvido, dizendo, o que é que tem você fazer? Afinal de contas, ninguém está vendo. Presta atenção. O diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Às vezes uma pessoa que você ama, alguém da família não está vendo. Mas o principal, que é no mundo do espírito, está vendo. Hebreus 4,13 diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Provérbios 15:11 diz que o além e o abismo estão descobertos diante de Deus, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Agora olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. É extremamente importante você entender isso. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Não. O diabo não é páreo para Deus. A Bíblia diz que Jesus, com o sopro da sua boca, destruiria o anticristo. Existe uma guerra entre a mentira e a verdade. A mentira vai ficar falando essas coisas no seu ouvido. E a verdade vai também falar. E você decide qual é a voz que você vai ouvir. Nós estamos numa guerra. Quando o diabo soprar uma mentira no seu ouvido, você vai declarar a verdade da palavra de Deus. E que verdades são essas? Eu quero encerrar contigo. O pessoal do louvor pode até vir aqui para parecer que está acabando. Você quer vencer isso? Quantos querem vencer? Olha aqui para mim. Primeira coisa, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Por quê? Porque ele vai procurar te isolar. Irmãos, preste atenção. Algumas pessoas não podem vir, nós entendemos isso. Nós compreendemos isso. Mas o autor de Hebreus diz, olha, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Faça de tudo, porque uma vez que você para de congregar, você é um alvo fácil para esfriar na fé e desistir do chamado de Deus para a sua vida. Ah, você pode escutar pela internet? Pode, é uma bênção. Mas a unção do momento você não pega. Não dá para criar filhos online. Não dá para ter casamento online. Não dá para você se alimentar todo dia, almoçar, jantar e tomar café assistindo MasterChef. Não deixe de congregar. Segunda coisa, não saia de perto dos seus amigos espirituais. Não saia de perto daquelas pessoas que te confrontam, daquelas pessoas que te amam, daquelas pessoas que olham para você e falam assim, ó, fica esperto. Não saia. Terceira coisa,
Cuidado com velhos hábitos e desejos e pecados querendo voltar. De repente você se afastou, parou de congregar, está congregando pouco. Você se afastou dos seus amigos espirituais, agora você vai começar a perceber que existem desejos e pecados que você já tinha vencido, que eles estão batendo na porta de novo e estão te tentando. E você está enfrentando a mesma guerra que você enfrentou no passado. Gálatas 5:1 diz assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Quer vencer? Cuidado com afastamento. Cuidado com afastamento de pessoas espirituais. Cuidado, cuidado, não deixe de congregar. E cuidado com velhos hábitos. E quando eu falo de lugares espirituais, de congregar, de amigos espirituais, a coisa é muito simples. Olhe ao seu redor e comece a observar ao seu redor quem são as pessoas que você hoje está se relacionando. Comece a olhar quem são as pessoas mais próximas de você, com quem que você convive o dia todo. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar. As más companhias, numa tradução, na outra as más conversações, corrompem os bons costumes. Quer ouvir a voz de Deus? Não ignore o seu relacionamento com Deus. Não limite o seu relacionamento com Deus a um culto de domingo à noite. Tenha o seu devocional, leia a palavra, ore, adore ao Senhor. E eu quero concluir com você dizendo algo para você. Para nós andarmos em vitória, nós precisamos compreender que nós fomos perdoados e que nós fomos justificados. Quantos podem dizer amém? Amém. Você já foi perdoado. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Efésios 1:7 diz assim, olha, pois pela morte de Jesus na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Romanos 5:1 diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz que além de termos sido perdoados, além de termos sido justificados, ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga, eu sou perdoado. Diga, eu fui justificado. Diga, sobre mim não pesa nenhuma condenação. Por isso toda fortaleza do inferno eu quebro sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Entenda que você é filho e filha, amado e amada. João 12 diz, mas a todos quanto receberam, Deus lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Gálatas capítulo 3, verso 6 diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga, eu sou filho. Diga, eu sou filha. Então escute, Ele não pode te tirar das mãos do Senhor, porque Jesus diz, aquele que está na minha mão, o inimigo não pode arrebatar. Ele não pode tocar na nossa salvação. Então ele vai tentar fazer com que nós tenhamos uma vida de derrota, de morte, de roubo e de destruição. Se coloque de pé.